Eliana, essa mamãe entrou em contato agora com a gente, ela é do Tocantins. Eu peço a sua atenção em casa para esta pergunta e peço a sua oração também por esta mãe e pela Eliana. Aqui no Trocando Ideias a gente tem aprendido como é importante rezar. Então, nos coloquemos em oração agora por essa mãe que eu vou apresentar agora nessa pergunta e pela Eliana que vai respondê-la. Ela conta o seguinte, ela diz: Eliana, meu filho estava doente. Eu fiz uma oração e pedi que Deus fizesse o melhor. E ele morreu nos meus braços. Essa mãe agora está com uma grande angústia. Ela pergunta: eu gostaria de saber, como mãe, se eu fiz a oração correta ou se eu deveria ter perseverado na oração. É uma angústia que só a mãe sabe entender, né? É uma angústia que só mãe sabe entender. Lidar com a morte é sempre um desafio muito grande. A gente pensa, às vezes, que a morte é uma realidade que está tão distante de nós e, quando ela chega, muitas vezes a gente percebe que a gente fala muito da vida e fala pouco da morte. A nossa cultura, a nossa educação não nos leva a refletir muito sobre a morte, que é uma realidade que todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos enfrentar um dia, ou já enfrentamos a realidade de morte. Porém, a nossa cultura é uma cultura muito voltada para a vida. A gente não fala muito desse assunto, não é? Quem é que fica falando em casa sobre a morte, sobre preparar para morrer bem? Então, lidar com a morte é sempre um desafio constante para nós, para a nossa cultura, especialmente para nós brasileiros. E eu penso, mãe, que você fez a oração mais linda, porque a vontade de Deus, muitas vezes aqui na Terra, é incompreensível para nós. Muitas situações que nós passamos aqui, nós só vamos compreendê-la com perfeição na eternidade. Então, pedir a vontade de Deus, eu penso que é algo, numa circunstância dessa, que seu filhinho estava doente, que pouquíssimas são as mães que têm coragem de fazer isso. Normalmente, a gente já pensa na vontade de que o filho fique bom, que ele sare. Porém, é como eu disse, hoje você não compreende por que o seu filho morreu. E a dor de uma mãe de sepultar um filho é muito grande, mas o seu filho não morreu porque você rezou assim, ele morreu porque era a hora dele, era a hora. Então, tenha no seu coração, ao invés desse pesar desta oração, uma alegria muito grande, porque você teve a ousadia que poucas mães e poucas pessoas têm de pedir a vontade de Deus, de pedir que seja feita conforme a vontade de Deus. Então, é uma ousadia muito grande. Parabéns por você ter rezado assim. E esse consolo para o seu coração só Deus pode dar, porque Deus é o amor perfeito. E Deus não te abandona nesse momento que você está vivendo. E, a partir de hoje, saiba que você ganhou uma grande intercessora, que sou eu.